Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui. A gente começa agora a nossa revisão de súmulas e OJ do TST na segunda fase, em que nós teremos agora 40 minutos de revisão. Começamos com 30, subimos para 40, vamos para 50 e vamos para 60. Eu quero que você entenda essa escala progressiva, que é algo que você deve, inclusive, fazer nos seus estudos, exatamente. Tem aluno que quer começar estudando já 10 horas por dia. Primeiro que raramente você vai estudar 10 horas por dia, praticamente ninguém faz isso e é desnecessário, tá? Deixando muito claro, é desnecessário estudar 10 horas por dia. Você tem que começar naquilo que você faz com rendimento, com boa... Você, ao final do estudo, fala assim, cara, foi bom, valeu a pena, assimilei conteúdo. Ficar sentado só por estudar, não vale a pena, você está se enganando, não faça isso, beleza? Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Então, só pegar aqui o negocinho que eu ia botar aqui. Ok, beleza, tá. A gente vai começar lá na súmula 86, que vai falar de deserção massa falida, empresa em liquidação extrajudicial. Empresa em liquidação extrajudicial, por exemplo, gente, é o, entre aspas, a falência de banco, né, instituição financeira. Porque a instituição financeira não está sujeita à lei de falências. A lei 11.101, ela não se aplica para, lá no artigo 2º, se eu não me engano, ela fala, essa lei não se aplica para empresa pública e sociedade econômica mista, as estatais, e não se aplica para instituição financeira, cooperativa de crédito, uma história assim. Então, se um banco tiver em dificuldade econômica, ele não fica sujeito à falência, ele fica sujeito à liquidação extrajudicial. É um outro procedimento que é controlado, se eu não me engano, pelo Banco Central, uma coisa assim. Aí vamos lá. E tu fala assim, não ocorre deserção do recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Vamos só lembrar do negócio aqui rapidinho, gente. No processo do trabalho, o preparo dos recursos, vou botar aqui, ó, preparo, né? Envolve o recolhimento das custas, como é que tá aqui na tela? E do depósito recursal. Então, bom, custas todo mundo tem dimensão do que é, né? Pagar as custas do processo. Depósito recursal, para quem ainda não chegou na fase de recurso, gente, é um adiantamento que você faz, né? Você deposita uma grana até um teto lá estabelecido por ato normativo do TST e fica ali como garantia. Se lá na frente você perder, já se reverte para o reclamante, por exemplo, né? Então já vai recolher diretamente o depósito recursal. Em linhas bem rápidas, basicamente isso. Tá. Esse preparo feito pelos recursos, que envolve tanto pagamento de custas como depósito recursal, vamos lá, depósito recursal é algo que a gente tem na Justiça do Trabalho. Você não tem, por exemplo, isso no processo civil. No processo civil, o preparo do recurso é o pagamento das custas. No processo do trabalho, é o pagamento das custas e o recolhimento do depósito recursal. Tá, falando sobre isso, aí vem a OJ, a súmula mais uma vez. Não ocorre deserção do recurso de massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Aí vamos lá. Súmula 86. Massa falida. Deixa eu botar um para baixo aqui, peraí. Assim, massa. E aí o caso aqui vai ser ausência de preparo recursal. Vamos lá. A ausência de preparo recursal é a ausência de quê? Botei para você aqui. A ausência do recolhimento das custas e do depósito recursal. Aí vamos lá. Isso implica deserção? Não. Aí só toma cuidado com uma coisa. A súmula, ela não está dizendo que a massa falida está isenta do recolhimento. Tem isenção de recolhimento de depósito recursal, por exemplo, lá no, vou botar para vocês, né, no 899, parágrafo 10. Tem isenção, por exemplo, de custas, o artigo 790A CLT. Ele não está falando disso, é porque, no caso, a massa falida recolhe no final. Ela não precisa recolher logo quando recorre, entendeu? Então, por isso é que, quando a massa falida recorre sem fazer o pagamento das custas e o recolhimento do depósito recursal, isso não implica deserção. E o que é deserção, gente? É a inadmissibilidade do recurso por ausência do preparo, beleza? Tá? Então, massa falida, a ausência de preparo recursal implica deserção? Não, só que esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial, que é, entre aspas, a falência da instituição financeira. Ou seja, então, massa falida, ó, ausência de preparo implica deserção? Não. Vamos lá. Só que isso não se aplica para empresa
em liquidação extrajudicial, que é, entre aspas, em linguagem grosseira, a falência da instituição financeira. Olha só, até botei para vocês aí, cuidado com o 899, parágrafo 10 CLT, que fala, são isentos do depósito recursal. Filho, olha aqui, deixei separadinho. O preparo envolve as custas e o depósito recursal. A isenção das custas, você vai encontrar, se eu não me engano, 790A CLT. A isenção do depósito recursal, você vai encontrar no 899, parágrafo 10. E o 899, parágrafo 10 fala, são isentos do depósito recursal, beneficiários de justiça gratuita, que também é isento de custas, né? Você encontra lá no 790A. As entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, empresa em recuperação judicial, esse dispositivo foi inserido pela reforma, também está isenta do recolhimento do depósito recursal. Porque aqui está falando massa falida, que é quando a empresa já faliu. A recuperação judicial é o meio do caminho, pode falir ou não. O próprio nome está dizendo recuperação judicial. O objetivo é recuperar a empresa e não que seja decretada a falência. Mas da recuperação judicial a empresa pode se recuperar, como pode ser decretada a falência. Mas a empresa em recuperação judicial já tem também isenção, ela tem isenção do recolhimento de depósito recursal. Show de bola? Beleza? Então tá. Vamos agora na súmula 89. Falta ao serviço. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se ausências legais, não serão descontadas para cálculo do período de férias. Vamos lá, vou dar um exemplo que você vai entender. Súmula 89. Súmula 89. Vamos botar assim. Faltas justificadas. Faltas justificadas pela lei. Vamos lá. Faltas justificadas pela lei. Não são descontadas para cálculo de férias. Não são descontadas para cálculo de férias. Então, faltas justificadas pela lei não são descontadas para cálculo de férias. Cara, vamos lá. Quando a gente fala de férias, gente, e cai demais em prova isso aqui, tem aquela tabelinha. É a tabelinha de 130 ou 130A, tá por ali, acho que é 130. Se faltar até 5 dias no período aquisitivo, 30 dias de férias. Se faltar de 6 a 14, 24. Se faltar de 15 a 23, 18. Se faltar de 24 a 32, 12. E mais de 32, perde as férias. Né? Não tem a tabelinha? Pois é. Então, um exemplo de falta justificada pela lei. Sobral, pode me dar? Posso? Então, falta justificada pela lei. No caso de aborto não criminoso, a mulher tem direito a uma ausência de quanto tempo, gente? 2 semanas. Ou seja, a lei já está justificando essa ausência. E aí alguém pode falar assim, beleza, então tá bom, a mulher pode se ausentar por 2 semanas no caso de aborto não criminoso. Mas então eu vou considerar esses 14 dias, né? 2 semanas, 14 dias, para o cálculo das férias. Não, filho, não vai considerar. São as ausências injustificadas no período aquisitivo, que serão levadas à conta das férias. Que, repetindo, com a tabelinha, até 5, 30, 6 a 14, 24, 15 a 23, 18, 24 a 32, 12. É assim que funciona. E se aquela ausência já é justificada pela lei, você não leva na conta do cálculo de férias. Só para lembrar aqui também, quando eu falo de cálculo de férias, né, a tabelinha do 30, 24, 18, 12. 30, 24, 18, 12. Até 5 faltas, 30, 6 a 14, 24, 15 a 23, 18, 24 a 32, 12. É disso que ele está falando. Show de bola? Gente, vamos lá. A súmula 90 vai falar de hora in itinere. Só que assim, qual é o meu entendimento em relação a esse tópico? Essa súmula ela caiu completamente por terra. Apesar do TST ainda não ter feito, mas vai fazer, porque ele já julgou inconstitucional o artigo 702 lá, né, que estava travando a história lá de fazer a revisão da jurisprudência. Essa súmula caiu completamente por terra. Por quê, gente? Eu até botei embaixo para vocês aí
o artigo 58 da CLT, na redação anterior está riscado e a redação atual dada pela reforma. Vamos ler a redação anterior. A redação anterior fala assim: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno, por qualquer meio de transporte, olha só, não será computado na jornada de trabalho. Então vamos entender. O tempo que você gasta no busão, indo e voltando do trabalho, ou o tempo que você gasta no seu carro, indo e voltando para o trabalho, não é computado na jornada. Beleza? Só que aí vem e ele falava, salvo quando tratando do local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução. Eu me lembro de uma diligência que eu cumpri numa determinada fazenda, era na beira da Dutra, rodovia Presidente Dutra, Rio-São Paulo, e aí da Dutra para a fazenda eram 2 horas de estrada, né? Uma estrada, não é que a estrada era ruim, a estrada era pedregosa, era nesse nível, o trecho tinha que passar 10 km por hora. Então, o que acontecia? Pegava uma Kombi da fazenda, pegava os trabalhadores na Dutra, levava lá para cima, trabalhava e voltava. Ou seja, era um local de difícil acesso e o empregador fornecia a condução. Entendeu? A lógica do sistema? Era isso, hora de itinerário. Então, essas 2 horas para ir e 2 horas para voltar, 4, eram computadas na jornada de trabalho. Então, por exemplo, chegava lá na fazenda, o cara trabalhava 6 horas, ele já estava em sobrejornada. Fez a conta? 4 com 6, 10 horas. Qual o limite máximo de jornada? 8. Entendeu a conta? Tá? Isso acabou. Não existe mais. Olha a redação do 58, parágrafo 2º atual. O tempo despedido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, até sentar na cadeirinha. Vou repetir. O tempo despedido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Acabou. A reforma foi clara. Do tempo que você leva até ocupar o seu espaço, até você sentar na sua cadeira, não é computado na jornada de trabalho. Então, eu não vejo sentido, eu não consigo imaginar FCC, Sebrasp, FGV, as principais bancas. Não vejo. Não dá para cobrar mais a súmula 90, né? A súmula 90 foi montada, foi desenhada sob a redação anterior da reforma. Já tem muito tempo isso aqui foi modificado. Ou seja, hora in itinere acabou. É só uma questão do TST fazer a revisão da jurisprudência e derrubar essa súmula. Vai revogá-la por completo, beleza? Então vamos lá. Só vou deixar registrado aqui, ó. Vou até botar de roxo. Hora in itinere. Reforma trabalhista extinguiu. Reforma trabalhista extinguiu. Beleza? Bora na súmula 91 que vai falar de salário complessivo. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Ou seja, ao invés de tratar as rubricas de forma separadinha, vencimento tal, gratificação tal, adicional tal, bota assim, ele ganha 3 mil. É o que, por exemplo, lá no direito administrativo a gente chama de subsídio para alguns servidores, né? Aqui é o tal do salário complessivo, só que lá pode, aqui não pode, ok? Então, salário complessivo, gente, vem comigo aqui, ó, súmula 91. Súmula 91. Salário complessivo. Que nada mais é do que, vamos lá. Uma importância ou percentagem para atender a vários direitos. Nulo. Beleza? Então, uma importância, salário complessivo, nada mais é do que uma importância ou percentagem para atender, faltou o R ali, para atender a vários direitos. Nulo. Show de bola? Beleza. Vamos agora na súmula 93, que vai falar de bancário.
súmula 93. Que ela fala o seguinte: integra a remuneração do bancário, a vantagem pecuniária por ele oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários, ações, por exemplo, né? De empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico do banco. Aí vamos lá, se exercida essa atividade no horário e local de trabalho e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Deixa eu fracionar essa súmula que vai ficar melhor. Vamos lá. Bancário. É a venda de papéis ou valores mobiliários, venda de papéis ou valores mobiliários de empresas do mesmo grupo econômico, de empresas do mesmo grupo econômico. E atividade exercida no horário e local de trabalho e com consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Atividade. Então vamos lá. Bancário, venda de papéis ou valores imobiliários de empresas do mesmo grupo econômico e atividade exercida no horário e local de trabalho e essa atividade com consentimento expresso ou tácito do empregador. Aí vamos lá. Qual é o ponto aqui? Essa vantagem pecuniária, integra a remuneração? Com todas essas condicionantes aqui, sim. Entendeu? Fracionando a súmula fica melhor para enxergar. Então vamos lá, gente. Bancário, venda de papéis e valores imobiliários de empresas do mesmo grupo econômico, sendo atividade exercida no horário e local de trabalho e com consentimento expresso ou tácito do empregador. Por que eu estou fracionando tudo isso aqui? Porque tudo isso aqui pode virar pegadinha. Bancário, venda de papéis ou valores imobiliários de qualquer empresa. Não, é de empresas do grupo econômico. Atividade exercida fora do local de trabalho. Não, no horário e local de trabalho. Com consentimento apenas expresso do empregador. Não, expresso ou tácito. Entendeu? Tudo isso dá para fazer gracinha em prova. Então, de novo, bancário, fala para mim, venda de papéis e valores imobiliários. De quem? Fala, empresas do mesmo grupo econômico. Atividade sendo exercida quando? No horário e local de trabalho e com o quê? Consentimento expresso ou tácito do empregador. A vantagem pecuniária integra a remuneração do bancário? Sim. Foi, gente? De boa? Ok, vamos lá. A gente vai agora na súmula 96, que vai falar do marítimo. A permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas dada a natureza do serviço. Então vamos lá. Súmula 96. Que vai tratar do marítimo. Aí vamos botar assim: permanência tripulante a bordo durante repouso, além da jornada. Então, marítimo, permanência tripulante a bordo. Permanência tripulante a bordo
no período de repouso, a lei da jornada. Aí, vamos lá. Isso aqui gera presunção de que esteja à disposição do empregador? Gera presunção de que esteja à disposição do empregador? Sim ou não? Não. Ok? Então, marítimo, permanência a bordo do navio no período de repouso, além da jornada. Isso gera presunção que esteja à disposição do empregador? Não. Tem que provar. Se estava efetivamente, precisa provar. Ok, vamos na súmula 98. Ela fala o seguinte: FGTS, indenização, equivalência, compatibilidade. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos os valores a título de reposição de diferenças. Calma, presta atenção aqui. Na década de 60, foi instituído o regime do FGTS para substituir a estabilidade decenal da CLT. O que era a estabilidade decenal da CLT? Quem trabalhasse por mais de 10 anos numa empresa adquiria a estabilidade, só podendo ser demitido se cometesse falta grave apurada em inquérito judicial de falta grave. Beleza? Show de bola? Tá bom. E o sistema indenizatório da CLT, na época da estabilidade, era de uma forma. Com a FGTS ficou de outra forma. E havia uma pequena diferença entre eles. Ou seja, o FGTS, numa eventual dispensa, ele dava um pouco menos do que o sistema da CLT. E aí se tentou se criar uma tese. Não, peraí, vamos lá. Precisa pagar essa diferença, fazer essa reposição. E o que ele está falando aqui, ó? Vamos agora mais uma vez. A equivalência entre os regimes do FGTS e estabilidade. Por que equivalência? Porque um entrou no lugar do outro. Entendeu? Então, a equivalência entre os regimes do FGTS e da estabilidade é meramente o quê? Jurídica e não o quê? Econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferença. Ah, agora eu estou no FGTS, a minha indenização é um pouquinho menor da época da estabilidade. Eu tenho direito à diferença? Não tem, é isso. Porque a equivalência é meramente o quê? Jurídica e não econômica. O inciso 2 é muito importante, é se existe compatibilidade entre o regime do FGTS e o regime da estabilidade. Aí vamos lá. A estabilidade contratual ou derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o FGTS. Diversamente, ocorre com a estabilidade legal, no nosso exemplo aqui, a decenal, do artigo 492, que é renunciada com a opção do FGTS. É engraçado que o próprio TST deveria ler essa súmula para ver o absurdo que ele escreve na súmula 390. Eu sempre falo dessa súmula aqui. A súmula é um absurdo. Acho que a maior aberração jurídica do ordenamento jurídico brasileiro é a súmula 390. É nesse nível. Porque simplesmente o TST, lá na frente a gente vai chegar sobre isso, reconhece o direito à estabilidade do artigo 41 da Constituição, que é uma estabilidade legal, uma estabilidade constitucional, aos empregados públicos da administração direta autárquica fundacional. Então é uma bizarrice, porque o cara tem estabilidade legal e ao mesmo tempo é FGTS. O próprio TST está dizendo, se a estabilidade foi decorrente de um regulamento de empresa ou do contrato de trabalho, tudo bem. Agora, a estabilidade legal é incompatível. Não dá para ter os dois regimes ao mesmo tempo. O FGTS veio para substituir a estabilidade decenal, era facultativo na década de 60, se tornou obrigatório com a Constituição de 88, beleza? Então, quem está no FGTS não tem como estar no regime de estabilidade legal, beleza? Ok? Então, vamos lá. Súmula 98, vou botar aqui. Vamos botar aqui. 1. Primeiro, equivalência entre... Vamos lá, vou botar aqui, ó. Equivalência entre FGTS e estabilidade da CLT. Vamos lá, me ajuda aqui a escrever. Equivalência entre FGTS e estabilidade da CLT. Jurídica ou econômica? Meramente jurídica.
e não econômica. Aí você vai me ajudar aqui. Se essa estabilidade prevista, ela é meramente jurídica e não econômica, ó, meramente jurídica e não econômica, cabe reposição de diferenças? Não. De novo. A equivalência entre o FGTS e a estabilidade da CLT, lembrando que o FGTS veio para substituir o regime da estabilidade. Ela é meramente o quê? Jurídica e não o quê? Econômica. Logo, cabe reposição de diferenças? Não. Vamos ler de novo? Vamos lá. A equivalência entre o FGTS e a estabilidade da CLT. Ela é meramente jurídica e não econômica. Logo, cabe reposição de diferenças? Não. Ok? Beleza. Aí depois fala assim, estabilidade contratual ou derivada do regulamento de empresa compatível com o FGTS. Estabilidade legal incompatível com o FGTS. Então vamos lá. 2. Eu vou botar assim, ó. Estabilidade. Eu vou botar primeiro aqui, ó. Contratual ou derivada de regulamento de empresa. Então, estabilidade contratual ou derivada de regulamento de empresa. Compatível com o FGTS. Só para me dar exemplo de uma estabilidade que é muito comum, que vem, por exemplo, em alguns casos, é a estabilidade pré-aposentadoria. Eu estabeleço lá no contrato de trabalho com o meu empregado que 2 anos antes dele completar, né, no período de 2 anos antes dele completar o tempo necessário para se aposentar pelo INSS, ele está estável. É uma estabilidade contratual. Ou o próprio regulamento da empresa pode prever isso, entendeu? Isso não é incompatível com o FGTS. Pode ter. Pode ter e tem. Agora, a estabilidade legal, ela é incompatível com o FGTS. Beleza? Então, vou sair aqui para você pegar o quadro todo e você printar a tela e a gente vai dar uma revisada nisso aí. Beleza? Vai lá. Bom, vamos lá, gente. Eu tenho aqui da súmula 86 até 98 nesse quadro. Vamos só falar o número das súmulas primeiro. 86, 89, 91, 93, 96, 98. Repete o número para entrando na cabeça. Fala. 86, 89, 91, 93, 96, 98. A súmula 86 é aquela que trata da massa falida. A ausência de preparo recursal. O que é o preparo recursal, gente? Recolhimento de custas e depósito recursal. Isso implica deserção no caso da massa falida? Não, ela tem esse benefício previsto em lei. Porém, essa ausência de preparo legal que não implica deserção, esse benefício não implica para a empresa que esteja em liquidação extrajudicial, o exemplo de instituição financeira, tá bom? Súmula 89. Se as faltas já são justificadas pela lei, não são descontadas para cálculo de férias. O que seria o cálculo de férias? 30, 24, 18, 12. Exemplo do aborto não criminoso, a lei permite uma ausência da mulher por 2 semanas. Isso vai ser levado em consideração para o cálculo das férias? Não. Ora in itinere, a reforma trabalhista extinguiu. Salário compressivo, uma importância ou percentual para atender a vários direitos. Pode fazer isso? Não, não pode. Nulidade da cláusula. Bancário, fala para mim agora. Venda de papéis e valores mobiliários. De quem? De empresas do mesmo grupo econômico. Sendo a atividade exercida no horário e local de trabalho e com consentimento o quê? Expresso ou tácito do empregador. Essa vantagem pecuniária integra a remuneração do bancário, sim ou não? Sim. Eu quero ler de novo. Bancário, venda de papéis e valores mobiliários de empresas do mesmo grupo econômico. Atividade exercida no horário e local de trabalho, com consentimento expresso ou tácito do empregador. Essa vantagem pecuniária integra a remuneração? Sim. Beleza. Marítimo, permanência do tripulante a bordo no período de repouso além da jornada. Gera a presunção de que esteja à disposição do empregador, sim ou não? Não, tem que provar. Se tiver de fato, tem que provar. Súmula 98. Equivalência entre o FGTS e a estabilidade da CLT. É uma equivalência meramente o quê? Jurídica e não econômica. Lembrando que o FGTS veio para substituir o regime da estabilidade. Logo, se é uma equivalência meramente jurídica e não econômica, cabe reposição de eventuais diferenças? Cabe não. Existe compatibilidade entre a estabilidade e o FGTS? Depende.
Se for uma estabilidade o quê? Fala contratual ou derivada de regulamento de empresa, é compatível com o FGTS? Sim. Agora, se for uma estabilidade legal, é compatível com o FGTS? Não, é incompatível. Beleza. Tá fluindo, hein, garotinho? Tô gostando de ver. Vamos lá. Lembrando que nossa proposta aqui é revisão de súmula. Eu tenho toda uma proposta pedagógica para você. Eu te ensino com calma lá no projeto teórico, coloco as súmulas no quadro, né? De forma tranquila. Aqui a gente está fazendo revisão. Ah, Sobral, eu não aprendi ainda, já estou direto na revisão. Então você se adapta ao processo e não o processo se adaptar a você, né? Não tem problema nenhum você estar aqui assistindo. É bom que você vai batendo essa informação na tua cabeça, mas entenda que nós precisamos respeitar os processos. Não tem como de respeitar. Beleza, vamos falar da súmula 99. Aqui. Súmula 99, ela vai tratar de ação rescisória. Ação rescisória. Ação rescisória, deserção, prazo. Fala assim, havendo recurso ordinário em sede de ação rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta a condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, nos limites e termos da legislação vigente sob pena de deserção. Meu pai amado, vamos lá, devagarinho aqui. Então, havendo RO, recurso ordinário, vamos lá. Depósito recursal só é exigível se. Depósito recursal só é exigível se. Vamos lá. Julgado procedente pedido. E imposta a condenação em pecúnia. Vamos lá. E aí, deve ser efetuado. Tá. Vamos botar assim. Essa aqui é a informação necessária. Mas aí o cara tem que ter a noção mínima de tramitação de uma ação rescisória. Vamos lá, filha. Estrutura da justiça do trabalho. Deixa eu botar aqui nesse canto, ó. Juiz do trabalho. Daqui para cá você tem o TRT. Daqui para cá você tem o TST. Vamos lá. Quando você tem uma ação rescisória na vara do trabalho? Nunca. Não tem ação rescisória na vara do trabalho. A ação rescisória ou é julgada pelo TRT ou no TST. Vamos dizer que uma determinada sentença transitou em julgado, determinando o pagamento de R$10.000, ok? Em face dessa sentença, é ajuizada uma ação rescisória. Aonde? Aqui, o TRT. Ação rescisória. O TRT julga a ação rescisória, deixa eu ver como está meu quadro aqui. Julga a ação rescisória improcedente. O TRT. Ok? Dessa decisão do TRT, cabe, ó, RO. RO em ação rescisória. Tá vendo? Então, a sentença transitou em julgado, 10 mil. Eu quero rescindir essa decisão porque eu entendo que ela viola manifestamente uma norma jurídica. Sei lá, 966, inciso 5, CPC. Então eu ingresso com uma ação rescisória na própria vara? Não, no TRT. Aí o TRT julga essa ação rescisória improcedente. Pensa comigo, filho. Se o TRT julgou a ação rescisória improcedente é porque ele manteve a sentença. Se ele manteve a sentença, ele aumentou alguma condenação aqui, criou alguma coisa nova? Não. Logo, esse RO, nesse caso aqui, esse RO, precisa de depósito recursal? Sim ou não? Não. Não. Mudou nada. Já tinha uma condenação de 10 mil. Não condenou em 20, 30 ou 40. Entendeu? Não mudou nada. Se não mudou nada, não há que falar em recolhimento de depósito recursal. Outro cenário seria. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ó. Botar aqui, ó. Juiz de trabalho. TRT. TST. Beleza?
você tem, agora aqui, uma sentença da Vara do Trabalho de improcedência. Você tem uma sentença de improcedência. Bom, provavelmente quem vai entrar com a rescisória nesse caso é o trabalhador, né? Aí o trabalhador vai pegar isso aqui e ele vai meter uma ação rescisória no TRT. Beleza? Ele quer rescindir essa sentença de improcedência. E aí vamos dizer que nesse caso a ação rescisória, aqui ó, foi o quê? Julgada procedente. E por algum motivo lá da rescisória, mandou pagar 20 mil. Concorda que esse exemplo aqui é o contrário desse? Né? A sentença era de improcedência. A ação rescisória foi julgada procedente e mandou pagar 20. Aí vem a pergunta. Daqui para cá tem recurso ordinário. Daqui para cá tem recurso ordinário. Aí vem a pergunta. Nesse recurso ordinário, precisa de depósito recursal? Olha para cá, amado. Precisa de depósito recursal? Sim ou não? Sim. Tem condenação em pecúnia agora? Não tinha... Essa eu expliquei com calma, tá? Súmula 99, entendeu agora a lógica dela? Beleza? Tá? A próxima súmula na ordem seria a súmula 100, mas a gente vai ficar para a próxima aula, tá? Porque a súmula 100 é enorme. E não é que ela cai em prova, ela despenca em prova. Lembrando que a ação rescisória é importante destacar, gente. Isso aqui cai para analista, isso aqui normalmente não cai para técnico, tá? É importante destacar isso. Então a súmula 100 eu vou pular, né? Vou até deixar, né? Vou pular ela. A gente vai ver, vai ser a primeira súmula do nosso bloco e se demora de gastar o bloco inteiro. Não vai gastar o bloco inteiro, né? Mas deve gastar bastante tempo falando dela. Aí a súmula 101, ela vai falar diárias de viagem e salário. Então vamos lá. Súmula 101. Vamos lá. Integra o salário pelo seu valor total e para efeito indenizatório as diárias de viagem que excedam 50% do salário de empregado enquanto perdurarem as viagens. Então vamos lá. Diárias de viagem. Diárias de viagem. Aí vamos lá. Excedem a 50% salário do empregado. Excedem a 50% do salário do empregado. Aí vamos lá. Integra o seu salário. Integram o seu salário pelo valor total e para efeitos indenizatórios. Isso, vamos lá, enquanto durarem as viagens. Beleza. Então vamos lá, já estamos acabando aqui, chegando a 40 minutos. Você aí que você pegar o quadro todo, vamos revisar e fechar mais um encontro. E eu tenho certeza que você está progredindo junto comigo. Posso contar com isso? Assim espero. Súmula 99 e súmula 101, fala de novo. Súmula 99 e súmula 101. A súmula 99 está tratando de ação rescisória. Diz que, havendo RO em ação rescisória, o depósito recursal só é exigível se julgado procedente o pedido e imposta a condenação em pecúnia. Senão, não há que se falar em depósito recursal. Primeiro caso, eu tenho uma sentença de condenação de 10 mil que transitou em julgado. A reclamada mete uma ação rescisória... Ação territória. Uma ação rescisória no TRT. Essa rescisória é julgada improcedente. Ela mete um RO. Tem que recolher o quê? Depósito recursal? Nada. Tem nenhuma condenação aqui? Outra coisa seria uma sentença de improcedência, aí o reclamante meteu uma ação rescisória no TRT, que foi procedente para rescindir essa sentença e impor condenação em pecúnia. Ó, procedente o pedido, rescinde e impõe uma condenação em pecúnia. A reclamada, ao recorrer de RO para o TRT, aí nesse caso é depósito recursal, olha aqui, ó. Sim, beleza? Diárias de viagem
que excedem a 50% do salário do empregado, integra o seu salário pelo valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto que durarem as viagens. Mais uma vez, diárias de viagem, que o que? Excede a 50% do salário do empregado. Isso aqui depois tem que ver com calma, depois na aula de salário e remuneração, tá? Integra o seu salário pelo valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto durarem as viagens, beleza? Ficamos por aqui, queridos. Eu espero você no próximo encontro. Beijo, fiquem com Deus e até.